Pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo de hoje então como a gente consegue abrir aqueles dados que a gente baixou no site do INPE, os focos de calor, no vídeo anterior, como exemplo do vídeo anterior, e também aquela imagem de satélite, como eu mostrei também num outro vídeo, aquela imagem no formato reduzido, o mais simples, suficiente para que a gente consiga visualizar essas informações no nosso QGIS. Então, vamos lá para o nosso QGIS. Então aqui, eu vou focar nessa aula de hoje apenas na aplicação da abertura desses arquivos e a edição desses dados. Então, não vou me ater muito às outras ferramentas, que vou fazer próximos vídeos, que a gente vai conseguir entender um pouco melhor essas ferramentas, principalmente para quem não está mais familiarizado com o QGIS. A forma de baixar, eu vou deixar na descrição desse vídeo a forma que vocês conseguem baixar esse arquivo. Então é muito fácil da gente acessar, baixar esse arquivo, o arquivo de instalação do QGIS. Ele é um software gratuito, sem restrição para o uso e bastante simples para a gente usar para as nossas tarefas, como é o exemplo desse vídeo de hoje. Então aqui em cima, como falei, tem os menus de ferramentas, ícones, que a gente vai aprendendo à medida que vai sendo necessário o uso desse tipo de ferramenta. Mais importante para agora, então, essa janela do navegador. Então aqui eu consigo acessar as pastas que eu tenho no meu computador. Eu já tenho aqui uma pasta com os arquivos baixados. E essa outra janela aqui que são as camadas. Nessa janela das camadas, então, vão aparecer os arquivos que a gente for incluir aqui. E aqui eu tenho a área de visualização. Aqui eu enxergo esses arquivos. Então eu vou começar, por exemplo, com a imagem de satélite que eu baixei. Vocês devem ter baixado também, seguindo o nosso vídeo anterior. Tem aqui também o arquivo com o limite da minha área de interesse. Então esse aqui é o limite de referência do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que eu vou usar como exemplo para essa videoaula. E também os focos de incêndio que eu baixei, conforme aquele vídeo anterior. Então o que eu tenho agora é uma imagem de satélite no formato raster por baixo. Acima dela eu tenho o limite da Chapada Diamantina, que vocês veem aqui nessa tonalidade de vermelho. E em cima dela, sobreposto a isso tudo, os pontos que correspondem então aos focos de calor que foram registrados pelo INPE. Pelo algoritmo de mapeamento deles, então cada ponto desses aqui corresponde a focos de calor, ou foram registrados como foco de calor, que pela validação dos modelos, então tem uma probabilidade muito grande de corresponderem à área de queimada. Eu posso desligar essas informações aqui, para visualizar elas sobrepostas, e aqui eu já consigo visualizar uma mancha bastante grande. Essa mancha aqui corresponde então a uma área queimada, que ela tem uma tonalidade diferente da superfície no entorno, que é verde, corresponde à vegetação. Quanto mais verde, maior a cobertura de vegetação. E essa área aqui, então, é uma cicatriz, por assim dizer, uma área que foi afetada pelo fogo. Eu posso melhorar essa visualização, mantendo apenas o limite da minha unidade de conservação de referência, enxergando apenas o que está no interior dessa janela. Então, dois cliques ou botão direito em propriedades em cima do arquivo, no meu exemplo Parna Chapada Diamantina, eu venho para esse menu aqui, em simbologia. Eu vou em simbologia, eu tenho como alterar a forma de apresentação desse arquivo. Em vez do estilo de preenchimento sólido, eu vou usar sem pincel, e nessa opção de baixo, estilo de preenchimento, então eu vou escolher uma outra palheta de cor.
vocês vão selecionar uma paleta de cor vermelha. Clicando nela vai abrir uma janela que vocês conseguem escolher uma paleta de cor vermelha e aumentar a espessura da apresentação desse limite. E ok. Então agora eu tenho a delimitação da minha área sobreposta à imagem de satélite. Agora eu consigo enxergar facilmente a extensão da área afetada pelo fogo, se ela invadiu os limites do parque ou não. Nesse caso, eu quero delimitar, independente se invadiu a área do parque, eu quero delimitar essa mancha queimada. Eu quero saber qual foi a área efetivamente que foi afetada pelo fogo, a área queimada, a extensão dessa área queimada. Então, além de eu conseguir identificar essa área queimada, eu posso mensurar a extensão dessa superfície atingida pelo fogo. Eu consigo saber o tempo em função desses registros de incêndio. Então, cada ponto desse aqui foi registrado num período, num momento em que correspondia então a um foco de calor. Então, cada ponto desse aqui no contexto temporal. Então, se eu for analisar desde janeiro, então esses pontos aqui correspondem a registros de focos de incêndio de janeiro de 1º de janeiro até 21 de outubro de 2020. Essa imagem que eu tenho por baixo aqui, ela foi capturada em 15 de outubro de 2020. Então eu só consigo enxergar os incêndios, os registros de ocorrência de incêndio até 15 de outubro. Então, além de saber quando esses incêndios ocorreram, o meu interesse também é determinar qual a área que foi afetada por esses incêndios. Então, para quantificar isso aqui, eu vou usar essa função aqui em cima. Vocês vão ver, nova camada shapefile. Clicando aqui, ele abre uma janela. E aqui eu vou colocar um nome para essa superfície. Eu vou usar um nome que eu já tenho, mas vocês podem digitar mancha 2020 ou mancha outubro 2020, se vocês quiserem, porventura, baixar uma imagem por mês e fazer a delimitação de todas as manchas queimadas nesse período. É possível fazer por mês ou por ano. Eu baixar imagens de anos anteriores e identificar áreas queimadas também. Eu vou conseguir delimitar todas as manchas queimadas e uma série histórica dessas áreas afetadas pelo fogo. Eu vou conseguir determinar qual dessas superfícies já foram afetadas pelo fogo e quais ainda não queimaram, qual o período entre o intervalo de tempo entre uma ocorrência de incêndio e outra no mesmo local. Então eu consigo determinar uma função, uma série de informações relevantes. Aqui, clicando em cima de tipo de geometria, vocês vão selecionar polígono, não ponto nem linha, e sim polígono. E ok, vocês vão abrir esse arquivo. Eu vou inserir ele aqui, ele já deve estar aberto lá para vocês. E aqui eu tenho sobreposto a ele esse meu arquivo mancha 2020. O que a gente vai fazer agora é iniciar o modo de edição. Então eu tenho mancha 2020 selecionado. Eu vou aqui em cima nesse ícone, mais aqui em cima, que parece uma caneta, um lápis, alterar a edição. Clicando nele, eu vou usar essa segunda opção aqui, que é adicionar polígono. Clicando aqui, adicionar polígono, vejam que o cursor também muda de formato e fica nesse formato de alvo ou de pontaria. E agora basta eu seguir clicando com o botão esquerdo do mouse de vocês e eu vou delimitando, digitalizando todo o entorno dessa minha área de interesse. Eu vou dar uma pausa aqui e volto com toda essa área vetorizada. Então aqui eu voltei
depois de vetorizar toda essa extensão da área queimada. Então, na minha imagem, haviam duas áreas, duas manchas afetadas pelo fogo. Lembre-se, quando for finalizar a vetorização, basta clicar com o botão direito do mouse de vocês e, abrindo a janela, vocês cliquem em OK. E ele encerra essa vetorização. Nesse meu caso, eu tenho duas manchas. Se porventura na imagem de vocês, que vocês forem baixar, tiverem mais manchas, é possível vocês editarem essas outras áreas também, vetorizarem inclusive as outras extensões, as outras manchas de incêndios. Feito isso, a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, em propriedades, ou dois cliques em cima do arquivo que vocês acabaram de abrir. Vocês vão selecionar também preenchimento simples. Em vez de estilo de preenchimento sólido, vocês vão usar sem pincel. E na cor também, vocês vão selecionar uma cor bastante chamativa. Pode ser um vermelho, pode ser uma cor diferente do limite, só para dar um destaque a essa superfície. E OK. E agora eu tenho como visualizar o limite dessa minha área queimada, essa área afetada pelo fogo. Então, além de saber identificar visualmente essa superfície, eu também consigo quantificar essa área, saber qual área efetivamente afetada pelo incêndio. E não só isso, eu posso calcular também, respondendo a minha pergunta lá no começo, qual a área dessa superfície que realmente foi afetada pelo fogo. Então, além de visualizar, eu posso também quantificar essa superfície. Então, com o botão direito aqui em manchas, vocês vão selecionar tabela de atributos. Manchas, tabela de atributos. Abrindo essa janela, essa primeira janela, eu posso editar em manchas. E eu vou, como eu tenho dois arquivos vetoriais, eu vou digitar 1 e 2, ou seja, vou identificar cada uma dessas duas manchas. Eu vou usar essa outra ferramenta aqui, para calcular a área. Vocês vão ver aqui no canto superior direito, abrir calculadora de campo. Clicando aqui, ela vai abrir uma nova janela, em que ela tem a opção da gente entrar com uma calculadora de campo. E eu consigo calcular a área, por exemplo, a área dessa superfície. Eu tenho a opção de criar um novo campo, ou seja, criar uma nova coluna nessa tabela de atributos, ou atualizar. Nesse caso, eu vou criar uma nova coluna, que eu vou chamar de área HA, ou seja, área em hectares. A opção que eu tenho agora é geometria, mais aqui abaixo, e esse cifrão área. Dois cliques aqui, ele vai inserir esse cifrão área, que vai fazer o cálculo da área nessa minha prévia, nessa minha janela aqui. Como eu quero calcular em hectares e não em metros quadrados, eu vou fazer dividido por 10.000, então vai corresponder à área em hectares. Feito isso, OK. E ele aqui, na minha tabela de atributos, ele vai atualizar essas informações do meu primeiro e do meu segundo polígono, em que um deles tem 5.475 hectares e o segundo polígono 45 hectares afetados pelo incêndio nesses dois eventos de queimada. Então, somando essas duas áreas, eu consigo saber, determinar qual a área realmente afetada pelo incêndio nessa imagem registrada nesse período. Então, se eu quiser determinar qual a superfície, quais as áreas queimadas nesse período todo, basta eu baixar imagens de meses anteriores e fazer uma sobreposição desses arquivos shapefile aqui, desses arquivos de vetor do tipo polígono. Sobrepondo eles, eu consigo saber qual a extensão
queimada por período, qual a extensão queimada em um determinado ano, ou determinado mês, ou determinada década e assim por diante. Então eu consigo construir um histórico de informações de áreas afetadas por incêndios em superfícies, a exemplo dessa superfície aqui, dessa área do Parque da Chapada Diamantina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos exercitar, que é fazendo essas tarefas, exercitando a gente consegue aprender um pouco mais e entender um pouco melhor sobre essas ferramentas no QGIS, a exemplo dessa atividade que a gente fez hoje. Até o próximo vídeo.